Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Basta Crer. No dia de hoje, sábado, é um programa de fé, um programa da autoria do apóstolo Jorge Tadeu, que passa todos os dias aqui neste canal Curiaques, sempre neste horário, que é um horário nobre, onde o apóstolo sempre traz mensagens de fé, ensinamentos muito importantes e que tem um grande objetivo, é levar todos vocês a andarem com Deus, a estarem com Deus e a entrarem no modo da presença de Deus, de conhecer Deus e vencer nesta vida. Eu tenho aqui ao meu lado o Bispo Rafael. Boa noite, Rafael. Olá, tudo bem? Muito boa noite, Bispo. Estamos juntos hoje. É a primeira vez que estamos juntos hoje. É a primeira vez. Não, no programa. No programa, no programa, porque nós somos colegas, mas e muitas vezes estão outras pessoas a fazer, claro, este programa, não somos só nós, mas é interessante que hoje estamos juntos e é a primeira vez que fazemos este programa juntos, então não sei o que é que isto vai dar. Não, para mim é uma grande alegria e eu tenho certeza que hoje vai ser um programa divertido para você que está aí a assistir. Daqui a pouco o apóstolo vai trazer uma palavra e o apóstolo tem sempre trazido palavras de fé, de ânimo. Na verdade, esse programa é um programa de fé, é um programa para animar a tua fé e fazer com que todos nós, diante de tantas notícias más ou diante de tantas circunstâncias que têm acontecido, que nós nos alegremos no Senhor. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força e é isso que nós estamos aqui para te alegrar, para também transferir fé, né? E para trazermos boas notícias, não é? Exatamente. Nós somos os portadores das boas notícias, a boa disposição e boa animação aqui neste estúdio do Basta Crer. É isso mesmo. Rafael, nós temos contactos do SOS, do WhatsApp. Exato. E nós recomendamos todos vocês a fazerem parte também deste programa. Não queremos estar aqui sozinhos, queremos receber as vossas fotografias, partilhem connosco os vossos momentos aí em casa, ou onde quer que vocês estejam, seja ou um momento qualquer que vocês passaram na igreja, ou a passear, ou alguma coisa assim, alguma iguaria, qualquer coisa. É até uma forma interessante de a gente conhecer a família, né? Porque temos visto e temos conhecido tantas pessoas em tanta parte do mundo, pessoas em locais onde nós ainda nem temos igreja e temos lá gente. E é muito interessante porque acabamos por conhecer também pessoas que são da igreja, do Ministério Maná, mas também, mesmo que você ainda não faça parte da igreja e nos está a conhecer, está a seguir este programa do Basta Querer, ou então já começa a seguir, ou já começou a seguir as páginas da igreja ou do apóstolo Jorge Tadeu, então saiba que para nós é muito bem-vindo, continue connosco, ligue, partilhe. Se houver algum pedido de oração a fazer, se alguém estiver a passar um momento assim mais difícil, não é? Nós também exortamos-lo a ligar e deixar o seu pedido de oração. É isso, no final do programa o apóstolo ele sempre ora, traz uma oração de fé. Temos ouvido tantos milagres acontecendo através dos pedidos de oração que têm sido feitos. Então entre em contato conosco através do SOS, o número está aí no rodapé. Envie o seu pedido de oração. Se você conhece até mesmo, nós vamos ver daqui a pouco alguns testemunhos. E é interessante porque algumas pessoas também têm uma função muito importante de pedir pelos outros, né? Às vezes tem amigos, tem familiares que estão passando por problemas. É verdade, porque no momento em que a pessoa está a passar um momento difícil, um problema na vida, já tentou algumas coisas, não está com muita vontade, está ali, está desamparado, até sem fé para que as coisas mudem. E tem que ser mesmo um amigo que já conhece Deus, tem que ser mesmo alguém que já teve uma experiência com Deus e sabe que Deus move as coisas, Deus transforma problemas em vitórias. Então, se você é uma dessas pessoas e conhece alguém que não está a passar um momento bom na vida, entre em contacto connosco, deixe o pedido pelo seu amigo, seu familiar, porque hoje mesmo também o apóstolo, no final do programa, vai orar por todos esses pedidos de oração. Queres passar, Rafael, um spot que nós já combinámos previamente aqui e fala sobre o relógio de oração e depois podemos explicar e contar um bocado, revelar um bocado o que é isto, o relógio de oração. Relógio Mundial de Oração.
Há 4 forças no universo: Jesus, Igreja, o mundo e o diabo. Uma igreja com Jesus vence o mundo e o diabo. Juntos somos mais fortes. Participe no Relógio Mundial de Oração. As inscrições serão de 1 a 18 de outubro através do site bastacrer.com. Prepare-se estudando o livro Guerra Espiritual. Primeiro passo: faça a sua inscrição no site bastacrer.com. Segundo passo: de segunda a sexta-feira, ore em casa utilizando o livro Relógio de Oração. Terceiro passo: aos sábados, vamos orar juntos na igreja local usando o livro Relógio de Oração. Veja o horário com o seu pastor. E de 19 a 31 de outubro estaremos juntos no Relógio de Oração. Mais informações e instruções no site www.bastacrer.com. Relógio de Oração está a finalizar este primeiro período das inscrições até dia 19. Bispo Rafael, és um homem de oração ou... sempre. A oração... Vais mais na fé? Não tem como não estar na oração. Sabemos que a oração é um motor importante, né? Claro que sim. Para todas as áreas, não só da igreja, mas da nossa vida pessoal. Um crente que ora, um crente que ele entende a importância da oração, é um crente que vence. Então... eu quero aqui só mostrar, Bispo, esse livro, né, que é o livro Relógio de Oração, que é com base nele que nós vamos orar. Verdade. É com base nele que nós vamos direcionar as nossas armas, né, de guerra, de intercessão. Então, se você ainda não tem esse livro, você pode adquirir numa das nossas igrejas ou então através do site que foi falado aqui no spot a respeito do livro. E eu tenho certeza que vai ser os próximos dias, aí, as próximas 2 semanas, vai ser semanas de guerra. Exatamente. Portanto, até dia 19, faça a inscrição no site Basta Crer, ali no espaço do Relógio da Oração. Coloca a hora que for mais conveniente para si orar e depois, então, vai começar o grande relógio, o grande tempo de oração em que toda a Igreja vai se mover desde norte a sul a outros continentes, né? Isto envolve tantos países. Então vamos entrar em oração e por isso eu acredito que já o diabo já está... já está preocupado. Já está preocupado, já está a tentar mandar assim os últimos ataques. Já comprou remédio para dor de cabeça? Eu tenho que ir à farmácia. A farmácia para ele vai ser complicado. Muito bem, e nós continuamos aqui com vocês. Queremos dizer para vocês partilharem connosco as vossas fotografias, quem sabe do jantar, de um momento assim aí em casa, ou um momento que já passou na igreja. Se tiver um pedido de oração, deixe também o seu pedido de oração, pode escrever no chat, que no final do programa o apóstolo vai orar. E Rafael, já temos fotos que entretanto já começaram a chegar e vamos pôr a nossa pitada de sal e de comentar isto. Vamos ver. Então, Rafael, opa, maravilha. queres ser o primeiro ou maravilha. Jogas a bola para mim? Não, olha, essa é uma salada, aí entra o Bispo. Essa é uma salada terroir. Oh, Rafael, isto é francês. Fogo. Isto é de alguém que mandou de França, portanto, estás a ver? Tem aquele toque, não reparas nisto? Sim. Percebe-se mesmo que é francês. Estás a ver ali um molhinho ali à ponta? Exatamente. Pois, estás a ver. Exatamente. Portanto, é aquele toquezinho francês. Exato. Portanto, um abraço para quem enviou essa salada. Espero que esteja boa e desfrutem. Deve ser a Judite, porque assim, a Judite teve um outro programa que ela mandou também uma foto de um prato e o Bispo Paulo ficou o programa todo ali remoendo. Mas como é que é, tal, e depois ele lembrou que era... O Paulo também é aquela base, o Bispo Paulo, ele relembrou que era o tal prato gourmet. Não sei se é isso, mas... Ela, logo de seguida, tem aqui uma sobremesa também, Bispo. Deve ser... com a sua respectiva sobremesa, Charlot au fruit rouge. Pois é, Judite de França. Exato. Portanto, já reparámos que a Judite
Come bem. Dá-lhe bem. Exato. Dá-lhe, mas com classe, não é? Com classe, com jeito, com gosto ali. Sim. Portanto, Judite, muito obrigado por ter partilhado estas 2 fotografias. Está de parabéns, tem mesmo estilo aí. Não é? Perfeito. E agora, o que é que nós temos? Temos aqui a foto da nossa irmã Maria Leonor do Rosário, lá de Cabo Verde, bispo. Olha que espetáculo. E está mesmo... A fotografia está mesmo ali num lugar espetacular, não é? Muito bonito. A igreja de Cabo Verde, São Nicolau. Exato. Está ali com uma bela fachada, uma entrada muito bonita. E a nossa irmã ali, já a postos. Exatamente. Portanto, um abraço para Cabo Verde, São Nicolau, para esta irmã Leonor, Maria de Leonor de Rosário. Agora, temos aqui o quê? Eu presumo que isto é um batismo em Badajoz. Exato. A gente tem que sempre olhar a segunda foto, né? Às vezes a primeira foto nos preocupa. A primeira foto mostrou assim, então esta senhora está aqui a tirar uma foto. Exato. É um bocado intimista, não é? Exato. Você está ali. Mas afinal não. É sim um batismo desta senhora que vive em Badajoz. Portanto, foi o bispo David Santos de Inglaterra que enviou, porque ele também é bispo em Espanha, da nação de Espanha. E estão aqui, portanto, está aqui a família certamente toda contente. Muito legal. Sabe que é importante, né, bispo? Nessa fase que a gente está vivendo, é lógico que nós temos que manter a segurança e tudo isso, mas é importante e cada pessoa é que sabe o seu time, né? A verdade é essa. Por vezes a gente pensa assim, mas essa pessoa não podia esperar, mas para que tinha que se batizar agora? E a verdade é que cada um é que sabe as suas lutas, as suas guerras e sabe o tempo, né? Então, vemos que essa senhora é uma senhora de fé. Provavelmente esta senhora disse, eu quero e vamos arranjar aqui uma solução de uma maneira ou de outra, mas eu preciso ser batizada. E o batismo é um mandamento de Jesus e ela decidiu, ela quer e deve ter... E conseguiu. E conseguiu. Então, parabéns aí para nossa irmã e para toda lá a igreja de Badajoz. Um grande abraço. E agora, de Portimão, vem aí um bolo de iogurte para toda a equipa mariana. E onde é que ele está? Se é para toda a equipa... Exato. Deixa eu ver se está aqui embaixo. Glória. O bolo não chegou. Não chegou. Mas tu és do Algarve, não é? Bolo de... Já agora podia mandar também um café ou o chá. Junto com o agora bolo. também vais dizer que não podes. Podes. Não, deixa estar a brincar. Estamos a brincar. Agora temos... eu também gosto muito disto. Muito bom. Eu quase que dizia de onde é que é, mas não se pode dizer marcas nem coisas, não é? Maria Gonçalves de Odivelas, almoço em família. Pois. Muito bom. Esse molho por acaso é muito bom. Gostas? Gosto. Gosto sim. Espetacular. Pronto, Maria Gonçalves, de Odivelas. Vamos passar à frente, senão a gente ia buscar já o pão. Exato. Temos mais a quem? Agora temos Moçambique. Este é o GF de Cumbana, província Inhambane, Moçambique. Isto é um teste ao nosso... A nossa forma de ler, né? A nossa presbítero João Mau... Diz. Malcoane, deve ser. Está Malcoane, não. João Malcoane, giro, não é? Muito, muito bom. É mesmo. O que eu gosto muito é por vezes, a quantidade de crianças. Sabe que no Brasil é muito semelhante, né? Não é? É muito semelhante. Nós temos, por vezes... Só tens uma filha? Mas é que eu já estou do lado de cá, entendeu? Pois. Já perdi a pegada. Mas lá no Brasil também tem muitos filhos, então, é isso. No Brasil, normalmente, nós temos, assim, grupos familiares e reuniões que tem muita criança, muita criança. Eu cheguei a fazer uma inauguração de uma igreja uma vez que tinha 60 pessoas, das 60, 25 era crianças.
Então foi mesmo bonito. Super engraçado. Mas então é mesmo culturas diferentes, mas ficamos... Eu gosto super de ver isto e de ver pessoas a participar no nosso programa, pessoas de Moçambique, neste caso, e estas fotografias fantásticas, senhoras, que nós também não conseguimos perceber muito bem a idade delas, porque a idade passa por elas. É verdade, é verdade. E então, um grande beijinho para todos vocês que estão a participar aí de Moçambique e que enviaram esta foto. E, olha, a próxima foto eu acho que vamos deixar a seguir... Ai não, já entrou. Pronto, olha, já está. Era sobre a música, em vez de ser sobre a mesa, era sobre a música. Então pronto. Então, se calhar não conseguiram ver, vamos assistir a uma música com o Tim Kuriakis e depois vamos voltar porque ainda temos mais fotos. E se quiserem continuar a mandar fotos, enviem também testemunhos, se já têm testemunhos para nos contar, façam-nos chegar, escrevam e este programa já está assim interessante, com boa disposição e não vai parar porque depois também vamos ter o apóstolo Jorge Tadeu para transmitir uma mensagem de fé. Então, vamos à parte da música. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Há temporais na vida que parecem difíceis de vencer, mas põe os olhos em Jesus e confia nele, na palavra do seu poder. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Gente virá para te dizer: desta tu não irás sair, mas continua a caminhar, porque o mar vermelho vai se abrir. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Nós não nos deixamos mover, não é, Rafael? É isso. Por nada, nem pela próxima fotografia, que tem um aspecto fantástico. Boa noite, Sr. Apóstolo, Bispa Crystal e todos os bispos. Segue um dos maravilhosos doces do restaurante Deca, da Irmã Nélia. São servidos? Somos. Então. Portanto, ela fez uma pergunta e nós respondemos. Claro que somos. Que Deus abençoe o seu negócio, Susana Bailote, Vila Nova de Mil Fontes. Gostas? Ou não és fã deste tipo de doces? Gosto muito. E a Susana de Vila Nova de Mil Fontes, ela tá sempre passando vontade. Quando, né, gente? se não é com comida, é com aquelas paisagens maravilhosas, né? Por acaso, é verdade. Tira umas fotografias espetaculares. Exato. E quando não são de paisagens, é disto, é de açúcar. Comida, exato. Açúcar. Muito bem, um beijinho, um abraço para
para Susana Bailote e continua a participar, porque é sempre muito bem-vinda e recebemos certeza. com todo o carinho as vossas fotografias. E agora temos um grupo familiar que vem de São Teotónio. E o que é que tu tens a dizer? Tem ali. O grupo familiar é uma reunião muito importante, né, Bispo? Que nós temos na nossa igreja. E é lógico que hoje já é sábado, já passaram Provavelmente praticamente terá sido da semana, durante a não é? semana, exato. Mas participe de um grupo familiar. Agora nós temos também com essa facilidade, né, dos grupos digitais. Exato. E de tudo isso. Então você pode participar de um grupo familiar se você de repente não consegue estar num local físico. Você pode, através das redes, entrar em contato. Isso é muito bom para participar, para construir a Casa na Rocha, para estar fortalecido na fé. E é isso. Fotos, mais fotos. Boa noite, apóstolo, Bispo Cristal e todos os bispos. Segue uma foto do meu trabalho. A produção de morangos, framboesas, amoras e mirtilhos em que Deus me abençoa nesta bela zona do litoral alentejano. Olha, Susana Bailote de novo, portanto, afinal ela trabalha na produção de todos estes frutos. Frutos vermelhos. Exato, já viste. Interessante. E por isso aquela sobremesa com os frutos vermelhos. Maravilha. Muito bem. E aquela bela paisagem também, não é? Claro. Exatamente. Sempre a dar, sempre a dar. E agora, boa noite, apóstolo, Bispo Cristal e bispos convidados. Somos nós. Muito bem. Obrigado. Sou a Sâmia da Igreja de Flamboyance, que deves conhecer muito melhor do que eu, que não conheço, não é? Porque é do Brasil. Sim. Com duas pessoas me ajudaram muito na minha caminhada. A Luana, do lado direito, e a pastora Vitória Clara, do lado esquerdo. E eu, ou seja... Não, a pastora Vitória no Tá no centro meio. e a Sâmia no canto esquerdo. Pronto. É do lado esquerdo. Juventude. Boa disposição, sorrisos Exatamente. maravilhosos. Beijinho muito grande para vocês aí do Brasil, sempre firmes com Jesus, não é, Rafael? É isso mesmo. O que é que nós temos mais? Olha, pronto, continuamos a ser Atacados. atacados. Isto é um ataque. É. Por isso é que vem um relógio de oração para a gente orar contra estes ataques. Exatamente. Temos o quê? Temos ali também algo assim... Exato. chique, não é? E essa foto é de... Quando se vê muito a cor do prato, é porque é chique. Exato. E aqui na França é a Judite e na Inglaterra é o Gabriel, que está sempre também enviando fotos. Pois é. Fotos de pratos espetaculares. E aí era Pra gente é prato bonito, porque gostoso a gente não sabe, né? Pois. Nós ainda não Nem comemos. pôr a mão no telemóvel e saborear, mas não vale a pena. Mas um espetáculo, muito Sim. bom. Um abraço para a Inglaterra. Gabriel, continua a participar. Boa noite, família. Aqui fala Adelaide, desde Cuba, que também participa muitas vezes no nosso programa. Muito obrigado mais uma vez pela tua participação e por esta fotografia. Beijinho grande e oxalá um dia a gente conheça Cuba assim ao vivo e a cores, não é? É isso mesmo. E agora? E agora tem aqui a Emília Guedes, que manda um beijinho para todos que fazem parte do Basta Crer. Boa noite. Estamos no Martim Muniz, Lisboa. Muito bem. Um beijinho também para a dona Emília Guedes, que tem aquela famosa pastelaria, não é? E com aqueles doces muito bons que eu já aprovei. E a última fotografia da noite. Pelo menos por enquanto. Exato. Qual é? É de um grupo depois da reunião de jovens da Igreja Russa. E foi a Ina que enviou. Oh, Ina! A Ina é a segunda rapariga do lado esquerdo, não é? É, exato. Exato. Obrigado, Ina, pela fotografia e um abraço para todos os jovens desta igreja fantástica, que é a Igreja Russa, que também faz parte do nosso Ministério Maná. Muito bem. E agora que tivemos aqui este momento cheio de fotografias, não é? Rafael, amanhã é domingo, é dia de igreja, é dia de encontros com Deus. Eu vou pedir à equipa para passar um spot que fala sobre as moradas das igrejas e depois voltamos de novo para aqui. Encontre a Igreja Maná mais perto de si. Entre em curiacos.com. Clique em Maná World, de seguida site Igreja Maná PT. Clique em Moradas Igrejas Maná. Escolha a sua localidade.
faça-nos uma visita. Com certeza, esperamos pelas vossas visitas nas nossas igrejas. Amanhã, domingo, temos reuniões normalmente a partir das 8h30 e 10h30. Estes são os horários. Quem eventualmente não puder ir à igreja por qualquer motivo que ultrapasse e se não tiver uma igreja próxima de si, você pode assistir também à reunião neste canal amanhã pelas 11 horas, não é às 10h30, é às 11h, portanto, a reunião designada Encontro com Deus. Exato. Sim, é uma reunião muito importante. Eu encorajo você mesmo a participar, mesmo você, não só para você, mas também pelas pessoas que você ama. De repente tem lá amigos, familiares. Reunião de domingo é uma reunião de encontro com Deus, porque é uma reunião que nós estamos lá para honrar, para servir, para ajudar Deus naquilo que Ele mais ama, né? Deus... E é uma reunião para todas as idades, para todas as classes sociais, para crianças, jovens, pessoas de meia-idade, pessoas de idade mais avançada. Na verdade, a igreja é uma família, é a família de Deus. Então fica aqui o grande convite para amanhã. Não falte, não perca um encontro com Deus numa das igrejas de Maná mais próximas de si. Se eventualmente um momento não puder estar por qualquer motivo que o impossibilite de ir à igreja, então terá a reunião que irá passar neste canal, Encontro com Deus, 11 horas da manhã. É isso. Rafael, que tal... testemunhos, contarmos pelo menos um testemunho, o tempo já está avançado devido a tantas fotografias que recebemos, mas um testemunho para transmitir aqui esperança e fé a quem já está connosco a assistir. Sim. Temos vários testemunhos aqui, bispo, mas eu vou falar de uma senhora que entrou em contato conosco através do SOS. Sim. E ela não estava se sentindo bem, está grávida. Falta ainda algumas semanas para dar à luz, mas estava com muito mal-estar, com calafrio, com muita fraqueza. Então ela, assistindo o programa Basta Crer, mandou um pedido de oração e assistiu todo o programa. E a verdade é que ela passou uma noite de sono como nunca mais tinha tido, as fraquezas e o calafrio passou e estamos à espera da hora certa para o bebê nascer, para a honra e glória de Deus. Fantástico. E vai nascer porque ele nasce. E vai correr tudo bem. E muito obrigado por ter enviado este testemunho e ter ligado para nós, não é? Nós temos uma equipa, Rafael, que atende os telefonemas. Sim, temos uma equipa de pessoas capacitadas para ouvir o teu pedido de oração, para anotar. Depois nós também temos um departamento internacional, o apóstolo sempre fala sobre isso, um departamento internacional de intercessão que ora, que intercede por esses pedidos de oração que são trazidos aqui para o programa Basta Crer. Então, não é só uma oração que nós fazemos e depois aquilo fica esquecido, não. Tem pessoas que oram constante por esses pedidos e temos visto os sinais, temos visto os resultados de várias pessoas que ligam e que têm as suas vidas transformadas. E isso é um milagre, né? Nos dias que correm, em que as pessoas veem tanta confusão, um ambiente de medo, um ambiente de preocupação, tanto a nível de saúde como a nível económico, não é? Mas... e é real, né, bispo? Não é um medo imaginário, é algo real, realmente. Está a acontecer, as pessoas estão mesmo a ir parar ao hospital, as pessoas estão mesmo a ficar doentes, as pessoas estão mesmo a perder empregos, portanto é algo que está mesmo a acontecer. Então o nosso conselho é ficar com Deus, agarrar-se a Deus, estar ligado a Deus, estar conectado a este canal, a estes programas que transmitem fé, não é? Rafael, nós vamos passar um spot, acho que ainda temos tempo, um spot que fala sobre consulta pastoral, que é um acompanhamento que um pastor pode dar. Já não vamos a tempo, então pronto, fica aqui na mesma
Fica aqui na mesma o nosso conselho. Ao ligar para nós, você pode fazer uma consulta, pedir uma consulta pastoral e ser acompanhado durante várias semanas. O pastor vai ouvir, vai perceber qual é o problema, vai ajudá-lo a nível espiritual, dando a palavra de Deus e explicando como é que a pessoa pode vencer, ultrapassar as situações, não é? É isso mesmo. Então, nós já vamos encerrando, né, Bispo? Estamos mesmo a ensinar. E, portanto, a seguir vamos ficar com uma música e depois o apóstolo Jorge Tadeu. Beijinhos e abraços. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada em alguém em quem confiar, o vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Se tu queres ver brilhar a estrela da manhã, se não sabes o caminho nem qual a direção a tomar, és alguém que Ele ama e tens lugar no seu coração. Vem, confia nele, pois nele está a salvação. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Toca em Jesus com o coração, toca em Jesus, estende a tua mão. Toca em Jesus com o coração, toca em Jesus, estende a tua mão. Toca em Jesus com o coração, toca em Jesus, estende a tua mão. Toca em Jesus com o coração, toca em Jesus, estende a tua mão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Maravilha. Então, olhe para Jesus e não para os problemas, e não para as montanhas. É o que você precisa de fazer. Mais uma vez, estamos aqui para falar de fé e para orar consigo para que você tenha vitória. E por isso, tem aqui ao meu lado a Crystal, que vai dizer que você pode telefonar, etc. Sim, pode telefonar, pode mandar mensagem, um áudio, um vídeo, até. Pode fazer o seu pedido de oração, porque no final deste programa vamos orar por si. Também pode mandar o seu testemunho, ou então até pode ligar se você quer uma consulta pastoral, quer ser acompanhado, porque aí o nosso call center também organiza isso. Muito bem, então hoje vou-vos falar sobre uma lei de Deus
que consiste em, para onde você olhar, é isso que você vai ter. Eu tenho falado nos últimos tempos acerca de que você não pode apenas basear a sua vida de fé numa das leis de Deus. Nós sabemos e temos falado muito sobre a lei de semear e colher, porque Jesus dizia tudo no reino de Deus, à semelhança do agricultor, tem uma semente, lança a semente à terra e ela cresce dia e noite, não sabemos como, e depois dá o seu fruto. Então, tudo é tudo, o nosso dinheiro são sementes, as nossas palavras são sementes, as nossas atitudes, e daí vai uma data de coisas. Temos também já falado sobre outras leis que, somadas a estas, dão muito mais frutos na vida de uma pessoa que já tem Jesus. É o caso, por exemplo, de a lei das atitudes, o poder de se imaginar, de ter imagens corretas na tela do seu coração. E hoje eu vou falar de uma outra regra, outra lei de Deus, que é para onde você olhar, é isso que você vai ter. Então, o título que eu gosto de dar é Olhe para Jesus e não para os problemas. Até temos uma música, depois o time vai tocar, diz: olha para Jesus, tira os olhos dos problemas. Bem. Então, esta é uma mensagem de fé muito poderosa. Deus deu isto para mim há muito tempo, para mim, para os meus problemas. E depois que eu vi que conseguia vencer e que tinha entendido bem a lei de Deus, comecei a ensinar e muita gente já teve muito sucesso. O que é que eu quero dizer com isto? Olha para Jesus e não para os problemas. Quer dizer que no meio de um problema, no meio de uma situação gravíssima, seja na área que for, pode ser na área das finanças, pode ser na área da saúde, da família, do emprego, seja o que for. Se ou quando você é confrontado com uma tempestade terrível, o pior que você pode fazer é estar sempre a tentar, a falar, a olhar para o problema. Então, qual é a solução? É não atentar, não passar muita importância, não ligar, não gastar tempo a pensar, não olhar para isso, mas olhar antes para Jesus. O que é isso, olhar para Jesus? É olhar para aqueles versículos bíblicos que mostram a solução por parte de Deus. Porque se você olhar para esses versículos bíblicos, você vai vencer. Portanto, é uma lei poderosa e que funciona. Para onde você olhar, é para lá que você vai parar. Esta lei funciona não só para quando as pessoas têm problemas, mas também quando as pessoas não têm problemas, está tudo bem, mas querem alcançar um alvo muito grande. Um alvo que para essa própria pessoa é inatingível. A pessoa não tem capacidade, ou financeira, ou social, ou seja do que for, de algum dia chegar a esse alvo. Mas, porque nós somos de Cristo e nascemos de novo, e se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós, e porque nada é impossível para quem crê, então eu tenho que saber, se nada é impossível para quem crê, como é que eu posso atingir isso? Se eu, na minha força, na minha capacidade, no meu salário, na minha posição social, seja onde for, eu não consigo. Então, como é que esse versículo que diz nada é impossível para quem crê se vai concretizar na minha vida? É a mesma coisa. A solução é olhe para Jesus e não para a sua posição, para si próprio. Olhe para o tamanho de Jesus, para aquilo que Ele promete e não para aquilo que você é, para aquilo que você tem, aquilo que você é capaz. Esta é uma lei ultra poderosa. Se der tempo, ainda vamos dar um exemplo do... Quem era o Jacó, era? Sim, que foi enganado pelo seu patrão durante muito tempo e então
porque ele era fiel a Deus, Deus lhe deu este segredo. E então, a gente vai contar como é que ele saiu de ser escravo do patrão para ser dono do seu próprio negócio. Portanto, é uma lei assim. Então, a primeira coisa que vamos fazer agora é ler uma passagem bíblica que é muito importante para a nossa fé, que vem em 2 Coríntios 4:18. Cristal, se faz favor. Sim, então diz: não atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas que se não vê, porque as que se vêem são temporais e as que se não vê são eternas. Então, o que é que isto quer dizer? Isso quer dizer que as coisas que nós vemos, né, as circunstâncias, coisas visíveis, na verdade, essas são coisas temporais. Hoje estão, amanhã não estão. Mas as coisas que não se vê, as promessas de Deus, as verdades de Deus, estas são eternas. Exatamente. Não atentando nas coisas que se vêem, não atentando para essas coisas que se vêem quando elas não são boas. Quando isso está num temporal, numa situação financeira de saúde horrorosa. Não atente. Não atente quer dizer não gaste tempo a pensar nisso. Muito menos falar aos outros. Não olhe para isso. Não atente, não olhe. Então, mas eu vou fazer de conta que não existe? Não. Então, somente você luta contra o olhar, pensar, falar. Não faça isso. Mas, portanto, não atentando para as coisas que se vê. Onde é que está isso? É 2 Coríntios. 2 Coríntios 4:18. 2 Coríntios 4:18. Não atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas coisas que não se veem. Quais são as coisas que não veem para onde nós devemos atentar, gastar tempo, pensar? É as promessas de Deus. Porque essas são fantásticas. Porque, diz aqui, as coisas que se veem são temporais. São sujeitas a modificarem-se. São passageiras. O temporal é passageiro. Vem, é uma catástrofe, depois vai-se embora. E assim é a sua situação se estiver num temporal. E as que não se veem são as coisas de Deus, as promessas de Deus, são eternas, não mudam. Então, diante de um problema de um temporal, não atente para o temporal, para o problema, antes atente, olhe para as promessas de Deus. Bem, depois diz assim, em 2 Coríntios 5:7. Lê lá. 5:7. Porque andamos por fé e não por vista. Porque andamos pela fé e não pelas vistas. O que é que isto quer dizer? O que é que o apóstolo estava a dizer aos membros da igreja de Coríntios? Estava a dizer, nós não olhamos, diz aqui, porque nós andamos por a fé e não pelas vistas. Vou dar um exemplo para você entender esta lei. Nós voamos muitas vezes no nosso avião e muitas vezes eu vou ao cockpit, onde estão os dois pilotos. E por vezes nós estamos numa zona de nuvens e, portanto, você pode olhar só vê branco, não vê absolutamente nada. E acontece que nós, humanos, temos aqui uns líquidos nos ouvidos e que são eles que nos dão a direção para andarmos direitos, nós não andamos tortos. Mas quando estamos no avião e não conseguimos ver nada, vem-nos uma sensação de que ou estamos tortos para a esquerda ou para a direita, ou para baixo ou para cima. E é por isso que os fabricantes de avião têm não só um, mas dois instrumentos para mostrar qual é a posição do avião. Porque durante muito tempo, os pilotos, com um só aparelho, que mostrava que eles estão a subir e descer à esquerda ou à direita, pensavam, o instrumento está estragado. Está avariado. Então, sentiam que estavam a descer, então subiam, mas não estava nada a descer. Então subiam, foi o que aconteceu
há uns poucos anos atrás, um avião que vinha do Brasil, o Air France, subiu e depois não tinha força, caiu. Porque os pilotos são humanos e pensam que o instrumento está estragado e vão pela sensação ou estão a andar pelas vistas. Como não vêem nada, que está tudo nublado, sentem. Então os fabricantes começaram a pôr 2 aparelhos iguais, para que o piloto veja se os 2 estão iguais, já não é o aparelho que está estragado. É ele que está a sentir coisas que são humanamente, acontece assim, mas que não são verdadeiras. Pois mesmo assim há pilotos que dizem que os 2 aparelhos estão estragados. Então eles passam a pôr 3 aparelhos. E isto para lhe dizer o seguinte, que nós humanos temos este, não sei se é de chamar defeito, se é apenas uma coisa natural em toda a gente. O que nós vemos é o que nós acreditamos que é. Nós acreditamos que é aquilo que estamos a ver. Mas muitas vezes não é. O que nós estamos a ver não é verdadeiro. O que nós estamos a sentir não é verdadeiro, é falso. Por isso eu dei o exemplo dos pilotos. E por isso, esta passagem está aqui, é muito importante para a fé, porque a fé diz assim, eu ando pela fé e não pelas vistas. Agora, o que é que isto quer dizer para os dias de hoje? Eu ando pela fé, quer dizer, eu ando pelas regras de Deus, pelos instrumentos de Deus. É como o piloto. O piloto, eles, até quando estão a aterrar, quase que não olham para a pista. Veja só. E acertam. Porque tem montes de instrumentos que lhe dizem exatamente onde é que a pista está, onde é que eles estão, etc, etc. E muitas vezes, eles também têm uns instrumentos que mesmo quando está uma nuvem por cima da pista e não se vê a pista, não se vê nada, eles conseguem aterrar. É o CAT 2 e o CAT 3. O CAT 2 é quando você está quase a aterrar e no último minuto tem que ver a pista. CAT 3 é quando... Portugal não tem esse CAT 3, eu acho, mas Amsterdão tem. Então, uma vez aterramos e não se via absolutamente nada. Aterramos às cegas. Já imagina? Só se via no veio. Nada. Branco, 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 branco. Não sabíamos se estávamos aonde. Então, como é que os pilotos fizeram ou fazem? Eles andam pela fé nos instrumentos. Eles são seguidos por instrumentos. E não pelo que sentem, mas lhe garanto que eles muitas vezes sentem que eles estão tortos. Mas eles sabem que é um fenómeno, então são treinados de propósito para não seguir os sentimentos e seguir os instrumentos. E nós temos instrumentos que é a Bíblia. E andar pela fé é andar pelo que a Bíblia diz e não pelo que eu sinto. Não pelo que eu vejo. Não pelo que eu ouço. Então, isto é fé muito grande. Vai dar muito sucesso a você se você começar a habituar-se a viver deste jeito. Está a ver? A não se deixar seduzir, para sentar, por sentimentos, pelo que ouvem, pelo que sentem, pelo que lhe dizem, mas pelo que a Bíblia diz. E com o tempo de você ouvir estas mensagens de fé, qualquer dia você está a voar na sua vida com muito sucesso. Porque está a aprender estas leis todas. Então, quando agora formos ver uma história, vamos primeiro ouvir a história. A Crista vai ler a história de quando Pedro andou por cima das águas, sendo que saiu do barco no meio de uma tempestade, andou por cima do mar e já adiante que ele andou por cima do mar enquanto ele olhou para Jesus. Ou seja, uma impossibilidade humana. Mas esta lei faz isto acontecer. É uma lei da fé.
Enquanto Pedro olhou para Jesus, ele caminhou por cima das águas. Enquanto um doente olhar para o Jesus que sara, ele vai viver no sobrenatural, não vai morrer, mas vai viver. Enquanto uma pessoa que está quase da falência, ou sem emprego, ou problemas financeiros, olhar para Jesus que supra as necessidades, ele vai ter todas as necessidades supridas, vai andar por cima das águas. Mas quando o Pedro deu ouvidos ao que sentia, o vento, aquilo que vinha à cabeça dele, pensamentos, era do diabo: tu és maluco, tu não podes andar por cima das águas, isto não existe. Quando isso surgiu, ele atentou para a tempestade, para as ondas, para o vento, para o temporal, deixou de olhar para Jesus, começou a olhar para isso, o problema, começou a afundar-se. É por isso que eu digo, não olhe para o problema, olhe para Jesus. Enquanto você olhar para Jesus, você vai vencer o problema. Se tirar a meio caminho, tirar os olhos de Jesus, vai começar-se a afundar e vai viver como as pessoas lá fora. Vai viver como as pessoas lá fora. Se tem uma doença terminal, vai mesmo morrer. Se não tem emprego, vai mesmo passar fome. Se tem uma dívida, vai ficar mesmo muito a mal. Se tem um negócio que está quase na falência, vai mesmo para a falência. Mas se você aprender e fizer o que eu estou a dizer, e tiver uma doença terminal, você vai vencer essa doença e não vai morrer. Você tem uma dívida, vai vencer a dívida. Tem um negócio que está quase na falência, você não vai à falência, o seu negócio vai prosperar. Porque esta lei é uma lei altamente verdadeira e poderosa, sobrenatural. Sobrenatural. Então, quando o Pedro deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para o temporal, para o vento, e a tentar pensar, dar ouvidos aos pensamentos: tu és maluco, como é que tu consegues andar por cima das águas? O que aconteceu? Começou a afundar-se. E depois, claro, ia morrendo afogado, clamou, Jesus foi lá, deu-lhe a mão, puxou-o para cima e disse: ó homem de pouca fé. Ou seja, fé insuficiente. Não foi suficiente para alcançar o milagre todo. Homem de pouca fé é a pessoa que começa bem, vem à igreja, pede oração, ou aqui eu oro por si, e as coisas começam a correr bem, mas de repente lembra-se: isto é impossível. E olha para o relatório do médico, ou aquilo que sente, ou as ideias que vêm à cabeça, deixa de olhar para os versículos bíblicos, deixa de olhar para Jesus e começa a piorar. E Jesus vai dizer: homem de pouca fé, não foi suficiente para chegar ao fim. Está a ver? Você pode ter fé, mas não ser suficiente para chegar ao destino. Isto é das coisas mais importantes que você pode ouvir. Eu falo por mim, eu volto e não volto, tenho que ouvir isto para mim próprio. A ver? Porque nós somos humanamente feitos de tal maneira que aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vê, os pensamentos vêm, é disso que a gente acredita. Mas eu dei o exemplo dos pilotos, que são treinados para não atentar para os sentimentos, para as ideias, até para o que vê, mas para os instrumentos. Para os instrumentos. Bem, vamos então, Cristal, ver Sim. a história do Pedro. Sim, então isto está em Mateus 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário.
Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Ok. Então, aqui está a história. E eu tenho dito, não é? Tenho ensinado o seguinte. Quando eu era engenheiro e me converti, ouvia os irmãos da igreja dizer aleluias e coisas assim. Eu pensava, bem, se é assim que Deus quer, que a gente diga assim uns chavões, eu também vou dizer chavões. E então, como era engenheiro, eu chegava ao domingo, desligava a minha lógica, porque o engenheiro não tem chavões, faz as contas e é assim. Quando os desenhadores perguntavam, seu engenheiro, quanto ferro pomos? Ele dizia, oh, qualquer coisa, glória a Deus, Deus é bom. Não, era segundo os cálculos. Não há cá aleluias. É cálculos. Mas um dia, eu comecei a ler a Bíblia, até fui para a escola bíblica, e a minha vida mudou radicalmente. Porque eu reparei que, afinal de contas, a Bíblia é um manual. Que a Bíblia não é apenas um livro de histórias. A Bíblia tem as leis de Deus e que, se nós aprendemos a viver segundo estas leis, a gente vai ter sucesso que mais ninguém tem. Então, eu que julgava que para ir à igreja tinha que não ser lógico, desligar a lógica, agora eu sou mais lógico que nunca. E por isso, quando eu vejo uma história, eu leio uma história, agora eu sempre tento fazer o seguinte, que leis de Deus é que estão aqui implícitas nesta história. Porquê é que esta história é assim? Porquê é que uma pessoa perdeu, outra não perdeu? Porquê é que ela andou por cima do mar? Porquê é que ele depois caiu? Porquê é que isto, aquilo, aquilo outro? Porque as leis que Deus faz não é só para aquela pessoa, para aquele dia. É para todos os dias e para toda a gente. Até para os descrentes. Então, esta história me conta o seguinte. Primeiro, que Deus sabe muito bem onde é que você está. Porque quando os discípulos estavam no barco, em obediência a Jesus, surgiu um grande temporal. E nada é por acaso. Só pode ter sido o seguinte, que o diabo viu uma oportunidade para matar os seguidores de Jesus. Mas Jesus sabe todas as coisas, foi ter com ele, até foi por cima das águas. Assim Jesus também está aí ter consigo. E chegou lá ao pé e as pessoas, era a tradição, olharam ao longe, no meio daquelas ondas todas e da mistifó, como é que se diz em português? No voeiro, e os salpicos, e é horrível. A pessoa pensa, é um fantasma. E a tradição é, se vês um fantasma, vais morrer. Começaram todos aos gritos. E Jesus disse, não tenha medo, sou eu. E Pedro aí encheu-se de coragem, mas ainda estava cheio de medo e disse assim, bem, se és mesmo tu, diz para eu ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse assim, ok, vem lá. E Pedro saiu do barco e andou por cima das águas. Mas andou por cima das águas enquanto ele olhou para Jesus. O que sucedeu? O sobrenatural. O que sucedeu? As coisas sobrenaturais acontecem na vida de quem quer que olhar para Jesus Cristo, seja em que área for.
O normal desaparece, fica o sobrenatural, o bom sobrenatural. Mas, como eu já disse há pouco, como nós temos a tendência de olhar para o problema, pensar, tentar para o temporal, para isso, aquilo, aquilo outro, ele tirou os olhos de Jesus, olhou para os temporais e o que sucedeu? Começou a afundar-se. É a lei natural. E assim a pessoa que é um crente tem direito a certas coisas que só vêm pelo sobrenatural. Deixando olhar para Jesus, olhando como para aquilo que sente, etc, etc, vira como os outros lá fora. Deixa de ter sucesso. Então agora a grande questão que se põe é: como é que eu vou olhar para Jesus? Porque Jesus já não está fisicamente na Terra. Porque é lícito pensar assim, foi o que eu pensei. Se eu puder olhar para Jesus, eu também vou ter sucesso. Como é que eu vou olhar para Jesus? Era a pergunta que eu fazia a Deus. E Deus me ensinou a olhar para Jesus, olhar para a palavra de Deus. Porque Jesus se chama a palavra. Jesus se chama a palavra, o verbo. Ele chama-se isso. Ele antes de vir para a Terra, ele tinha outro nome. E continua a ter o mesmo nome. É a palavra. Sabe por quê? Porque Deus o Pai tem uma missão. É o grande chefe. Ele planeia, imagina. E a tarefa principal de Jesus é dar palavras. Palavras são matéria. E o Espírito Santo tem a grande missão de transformar aquelas palavras, em conjunto com aquelas imagens do Pai, em matéria, em construção. Mas isso é outra lição. Então o que acontece? Hoje, se eu quiser olhar para Jesus, eu olho para versículos bíblicos. Para ajudar você a entender isto, eu quero que você pense no seguinte: você fala com a sua mãe, com a sua avó, e disse assim: então, avó, tu tens imagens do teu filho quando nasceu? Sim. E dos teus netos? Sim, estão aqui. Rapa da carteira e mostra. Está a ver aqui o meu netinho, o João, a Maria. E a gente dizia: avó, isso não é seu neto. Então não sei. Avó, isso é um papel. Bem, ela não sabe bem explicar, mas eu sei. Aquele papel é a fotografia do neto. É a imagem do neto. Isto não é papel. Isto são fotografias do Jesus que curou o paralítico, que andou por cima do mar, transformou a água em vinho. São montes de fotografias que estão aqui. Está a ver? Então, se eu quero andar por cima das águas, se eu quero ter o sobrenatural, e por isso eu sei que tenho que olhar para Jesus, eu tenho que olhar para os versículos bíblicos, onde Jesus promete que cura, promete resolver problemas, suprir as necessidades, abrir caminhos que estão fechados, e daí vai, daí vai. Temos mais de 8.000 promessas na Bíblia. Então, aqui está. Eu uma vez, foi no início de Deus me ensinar essas coisas, e também no início da nossa igreja, eu fui muito atacado, porque pessoas maldosas do governo não querem uma igreja evangélica. Não querem porque nós não nos submetemos ao governo. Eles não mandam em nós, nem podem mandar. Mandam na católica porque a católica se põe a jeito e há aquele conluio que é ilícito, é ilegal. Então, eles queriam fechar a igreja. E telefonaram-me a fazer ameaças. E eram secretários de Estado. Eu não vou mais entrar em detalhe. Então, eu não sabia o que havia de fazer. Então eu chorei e pedi ajuda a Deus e Deus disse assim: tu vais perder a batalha porque a solução não está a chorar. Tu tens... e daí Deus começou a me ensinar isto. Então, o que é que eu fiz? Para encurtar a história, eu peço também uma caneta. Pedi uma caneta. Então eu fiz assim. Peguei na Bíblia e
e abri a Bíblia em Salmo 91, eu pus aqui assim a caneta e disse: Satanás, eu não vou olhar para o temporal, não vou olhar para o que eu sinto, nem consigo, porque estás a ver, não consigo, a cabeça não vai para baixo. E pus a Bíblia assim e li Salmo 91. E disse: porque eu habito os escondidos do Altíssimo, ando com Deus. 1000 podem fechar à minha esquerda, 10 à minha direita, eu não fecharei, porque Deus dá ordem aos seus anjos para me proteger todos os meus caminhos. E se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim, barabá, e eu não olho. E venci. Claro, venci, foi uma luta, ao princípio foi muito difícil, fui para a cama, e o diabo disse, e uma voz disse: que rico pregador que tu és, com um problema tão grande não vais orar. Lá saí da cama, fui orar e Deus disse: que rico pregador que tu és. Estás a orar outra vez a perder tudo. E lá fui outra vez, eu já percebi, tenho que olhar para Jesus. E venci. E portanto, esta mensagem é das mensagens mais poderosas que você pode ter. Se você está a passar uma crise financeira, você tem que pegar em versículos bíblicos sobre finanças, daqui a bocado, depois de ouvir a música, já vamos ver, e fica a olhar, e olha, e não atenta, e não pensa, recusa-se a pensar, e se vem pensamentos maus, vá para a sala, vá para o escritório, vá para não sei onde, pegue nos versículos e olhe, e não adormeça a pensar em mais nada, a não ser na Bíblia, porque aí você está a olhar para Jesus. Bem, vamos aqui fazer um intervalo, porque agora você vai entender porque é que esta música foi feita. E porquê? Porque tem tudo a ver com isto. Vamos lá ouvir. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha para Jesus, olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha com fé. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Não atentando nós das coisas que se veem, pois as coisas que se veem estão sujeitas a mudar. Olha para a palavra de Deus, nela podes confiar, é eterna, ela é viva, ela jamais passará, ela jamais passará, ela jamais passará. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas. E olha para Jesus. Amém. Está a ver que esta música foi feita com base neste estudo. É lindo. E claro, com base na Bíblia, não é? Olha para Jesus, tira os olhos do problema. Não atentando nós para as coisas que se vê. É aquilo que eu disse, que vem na Bíblia. Então, já vimos porque é que o Pedro conseguiu andar um tempo por cima das águas, porque ele estava a olhar para Jesus. Já vimos que quando ele tirou os olhos, Jesus pôs os olhos no temporal, começou a afundar-se. E agora temos que ver como é que nós também podemos olhar para Jesus e não para o temporal. Eu já disse que consiste em olhar para versículos bíblicos, porque quem tiver a olhar para versículos bíblicos ou para as histórias em que Jesus curou, fez um milagre, etc., eu estou a olhar para as fotografias de Jesus e, portanto, vou ter sucesso. Para ajudar as pessoas,
a fim de poderem facilmente saber quais são esses versículos bíblicos, eu escrevi livros. E este livro que está aqui assim, que é a Preparação Diária do Cristão, esta é a capa, acho que é a mais nova. Tem outras capas, já tem muitas edições. E este manual, este livro é uma espécie de manual que tem aqui um corredor que está na sua... Bem, agora está a correr, né? E a vencer, ele cortou a fita. Mas este manual é para tipificar uma pessoa que vai para a pista de manutenção, treinar atletismo, ou seja o que for, para estar em forma e depois vencer as corridas. E no mundo do espírito é a mesma coisa, nós temos de estar em forma. E porque fé vem por ouvir e ouvir repetidamente as mesmas verdades, o que é que eu fiz neste livro? Ensino como é que se pode ter comunhão com Deus e depois ponho aqui vários capítulos das áreas que as pessoas precisam, que nós precisamos. Ninguém vai conseguir meditar nisto todos os dias. Mas estou aqui porque, se calhar, se você estiver fraco na área das finanças, então vai e medita e olha para Jesus, que os versículos bíblicos estão aqui assim, está bem? Se você estiver fraco na saúde ou na família, então é por isso que tem esses capítulos. Então você começa a ter comunhão com Deus, divide o tempo em duas partes. A primeira, lê os versículos devagarinho, até os fala para si próprio. Depois, na segunda parte, onde eu vou ensinar melhor, você ora em línguas, louva a Deus e fala as coisas que não são como se já fossem. Bem, então aqui temos este livro. Mas, para ser mais específico, a pessoa que tem problemas de saúde, temos este que diz, Cura Divina, como receber e manter. Aqui eu ensino qual é a vontade de Deus, os obstáculos têm que ser removidos e o que é isto da oração da fé. E, portanto, quando você está a ler este livro, você está a olhar para o Jesus que cura. A ver? E no final tem testemunhos de pessoas que foram curadas. Está a olhar para as fotografias, os vídeos, onde, vamos assim dizer, onde Jesus curou o Joaquim, o Manel, etc, etc. Quanto mais vezes você olhar para isto, mais fé você tem. Mas, quando você está numa situação de fraqueza, até pede oração, depois de orar, você não pode olhar para os problemas, não pode atentar para o que sente quando se sente mal, não pode atentar para o que lhe dizem, para o relatório do médico, porque senão você está que nem o Pedro, tira os olhos de Jesus, que diz que eu sou o Deus que sara todas as enfermidades. E passa a olhar para o problema e começa a se afundar. Está a ver? O mesmo se passa acerca de finanças. E neste livro que diz acerca de finanças, eu tenho coisas muito mais específicas, muito mais detalhadas, acerca da vontade de Deus, dos versículos bíblicos, de exemplos de como Deus abençoou financeiramente as pessoas da Bíblia. E, portanto, você ao ler e olhar, você está a olhar para o Jesus que resolve problemas financeiros, que abençoa, está a ver, que abre um caminho onde não há caminho por aí fora, na área financeira. Então, se você pede oração, semeia em tempo de fome e precisa de andar por cima das águas na área financeira, você não pode olhar para as contas, claro que tem que olhar, não é? Mas não atenta, não gasta tempo, não põe-nos para aí a lamentar. Olha, vezes sem conta, para o Jesus que resolve problemas financeiros. Porque aí você vai chegar ao fim. Certo? É assim que se faz. Quando nós estamos nesse programa, chamado Basta Crer, e vocês estão a ouvir a palavra de Deus todos os dias, isso gera uma fé muito grande no seu coração. Está a ver? Do modo geral. E por isso, temos ouvido muitos testemunhos. Até vou pedir ali ao Bruno que mostre mais uma vez onde é que a pessoa pode ir
para ver muitos testemunhos nas áreas todas que estão já ali catalogadas. Fala lá então, Bruno. Então, estamos aqui no site Basta Crer. Então, se você vier aqui diretamente a este ícone chamado Testemunhos e carregar, você vai ter a possibilidade de ler e ver todos os testemunhos que são dados aqui no Basta Crer. Portanto, tudo isto aqui que nós temos catalogado são áreas e Então, por coisas... aí, por exemplo de cura divina. Cura divina, por exemplo. Tem montes de exemplos. Exatamente, e são muitos. Então, a pessoa, ó, para mim, a pessoa que estiver a precisar de um milagre de saúde tem que olhar para Jesus. Então, uma das coisas também é ir a este site, www.bastacrer.com, e chega aqui a este lugar dos testemunhos e vê os testemunhos. E depois está ligado a nós, todas as noites, para ouvir os testemunhos, para aprender a palavra da fé, porque, ouça bem o que eu lhe vou dizer agora, esta lei que eu estou a ensinar é gigantíssima, mas você tem que saber outras também. A ver? Também tem que saber outras. E quanto mais você souber, mais depressa o seu milagre vai acontecer. Qual é as outras áreas? Põe aí, por exemplo, a área da família. Da família, por exemplo. Temos aqui... montes de casos, testemunhos de família. Exatamente. A ver? Não estou a ver nada. Agora pomos a outra área. A área da... Espera aí. Por exemplo... Está aqui. Finanças. Das finanças. Vamos lá. Tem montes de testemunhos acerca de finanças. Então, estou aqui a dizer que se você precisar de um milagre de Deus, de uma coisa extraordinária, obrigado, Bruno, você não pode falhar isto. Tem que fazer isto. Então você vai vencer. Então você vai andar por cima das águas. Você vai chegar lá, ao seu destino. O seu destino é ser curado, parar de estar doente. O seu destino é ter as necessidades financeiras supridas, parar de ter dívidas, parar de estar em desemprego, parar de passar fome, não ter dinheiro que chega, etc, etc. Está a ver? Olhar para Jesus. Olhar para Jesus e não para os problemas. Isto é muito importante. O que é que tu queres dizer, Guizão? Quer dizer que isto, na verdade, é muito importante mesmo, se nós vemos os testemunhos, né? E também para você que tem testemunho para também mandar. Porque às vezes a pessoa pensa, já está tantos testemunhos no meu caso, mas cada caso é muito diferente. Isto mostra que Deus se interessa consigo. E a sua situação, muitas vezes, é a mesma coisa que outra pessoa também está a passar. E às vezes a pessoa pensa, acho que Deus não quer fazer nada nesta situação porque também não é assim tão grave, ou é grave demais, ou assim. E aí vê-se, dá-se uma esperança a estas outras pessoas. Então é muito importante que a pessoa mande os testemunhos, que lê os testemunhos, que enche assim, o seu coração com a palavra de Deus, fazendo as mesmas coisas que esta pessoa fez. Estou aqui a ver se estou à altura da Cristo, agora estou sentado. Para nós dois. Tá. Está um bocadinho mais alto. Está bom. Então, deixa os dois. Então, quanto mais regras você souber, mais leis, mais você vai vencer. Por exemplo, eu tenho este livro, está aqui assim, Origem dos Problemas. Este livro tem aqui 12 situações onde as pessoas acabam por cair, aborrecendo solenemente a Deus. Eu diria que dessas 12 não há ninguém no mundo que não tenha pelo menos uma dessas a acontecer. E estas coisas têm que ser removidas. É outra lei, está a ver? Você não pode andar a fazer coisas que irritam a Deus, porque senão Deus não responde à sua oração. Deus não o vai ajudar, ele está irritado. E por isso, quando alguém ouve certas verdades da Bíblia e depois está a dizer, isso não é bem assim, eu acho que não tem mal nenhum, eu sigo a Deus à minha maneira, essa pessoa nunca vai ter sucesso. E se tiver, é uns pinguinhos, assim, uma coisa.
Por quê? Porque Deus é que não muda. Você é que tem que mudar. Isso é outra lei. Bem, voltando, olha para Jesus e não para os problemas. Daqui a um bocado, a gente vai ouvir mais uma música que diz: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E depois eu vou falar sobre finanças e vamos aplicar esta lei de olhar para Jesus para sermos abençoados financeiramente. Mas, antes de eles tocar esta música, você tem que entender o seguinte: o primeiro passo para você ter sucesso mesmo é entregar a sua vida a Jesus. E a seguir passa a andar com Deus e a fazer o que Deus diz e a viver da maneira que Deus ensina, pelo sistema de Deus. Quanto mais você conseguir viver desse jeito, mais sucesso você vai ter. Só depende de si. Quem não tem Jesus ainda está neste planeta debaixo de maldições. Mesmo quando as coisas parecem que vão correr bem, vem o diabo, parte de tudo. Depois ele endireita-se, parece que agora que vai correr bem, vem o diabo, parte tudo outra vez. Passa a vida num ioió, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Está sempre a perder. Está a ver? Mas quando a pessoa entende o segredo, eu vou sair do reinado do diabo e vou entrar no reino, no governo de Deus. Para isso eu preciso de entregar a vida a Jesus. Então você começa uma vida nova. A Bíblia diz que as coisas velhas já passaram. Jesus é o único caminho que leva a Deus. Não há outro. Não há absolutamente outro. Há muita gente que diz isto, aquilo, aquilo outro, quer chegar a Deus através de santos, Virgem Maria, etc. Tudo isso é falso. Jesus, o apóstolo Paulo dizia: nem que eu próprio começasse a pregar outro evangelho, ou que aparecesse um anjo a dizer outra coisa qualquer, um anjo aparecesse a dizer outra coisa qualquer, ele é anátema, é falso, não vem de Deus, porque Deus não muda. E a partir do dia que você entregar a vida a Jesus, siga a Deus. Não se envergonhe de ser de Jesus. E você depois tem que ganhar esta consciência de que você é uma nova criatura. Você foi adotado como filho de Deus. Você já não é uma pessoa qualquer igual às outras que estão lá fora. Por fora o corpo é o mesmo, a ver, mas por dentro o conteúdo está lá Deus. Está lá o Espírito de Deus, que lhe dá capacidade para ter sucesso. Não é automático, mas tem a capacidade para ter sucesso. Para isso você tem que se separar do mundo, deixar de pensar como eles, passar a pensar como Deus pensa. E o que esta música vai cantar é algo muito poderoso, que você tem que assimilar. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu não sou o que o mundo diz que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Deus é que é Deus, não é? É. Se Deus diz que eu sou assim, é o que eu sou. Nem que... Imaginemos que Deus, Todo-Poderoso, chegava aqui e olhava para aquela parede que está verde e dizia: aquela parede é amarela. Sabe o que é que eu ia dizer? Ah, mãe, é amarela. Mas o apóstolo está a ver que ela é amarela. Não, eu com os meus olhos parece-me verde. Mas Deus é que sabe. Quem sou eu? Sim, talvez está com um problema nos olhos. O que é que eu tenho a ver com isso? É uma decisão. Acreditar que é como Deus diz que é. Está a ver? É uma decisão. Fé é uma decisão, não é um sentimento. Está a ver? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu não sou um coitadinho, não sou um pobre-tanas, sou filho de Deus. Filho de Deus. Uau! Um mais que vencedor. Um mais que vencedor. Sabe o que é o mais que vencedor? Ouça a música e depois eu conto o que é o mais que vencedor. Vamos lá ouvir. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia
Bíblia diz que eu posso fazer. Eu sou um filho, eu sou um filho de Deus. Eu sou uma nova criatura. Sou um santo, até pareço e sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que é que eu sou? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho o Filho de Deus. Tenho o diabo debaixo dos meus pés. Eu tenho a vitória por Cristo Jesus. E o que é que eu sou? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu sou um filho de Deus, sou embaixador de Cristo, sou um sacerdote, quer dizer que eu tenho que pregar o Evangelho. Sou mais vencedor, já disse? Vai. Que é o mais vencedor? Sabes o exemplo que eu dou de mais Sim. vencedor? Vamos lá ver se tu... Sim. Põe os dois. Conta lá a história, a ver se... Sim. se- Então, havia um homem que era, como chama? Pugilista. Pugilista. Então, estavas a preparar ali para uma grande Campeão batalha. mundial. Campeão. Era Dos tal luta. pesados. Pronto, era isso mesmo. Então, ele se preparava, tinha uma dieta especial, só comia certas coisas, ele nem ficava em casa, ele tinha 3 um treino... meses antes se separou. Sim, um treino muito rigoroso. Pronto. Tinha o treinador da Sim. ginástica, da comida, não sei o quê. Pronto, de tudo. Ah. Pronto. Entretanto, houve o dia, então, finalmente, tal dia do campeonato. Do campeonato. Pronto. Aí foi luta, murro para cá, murro para lá, orelha para lá, nariz caindo, ponto de volta, os cabelos para cá, pé ao contrário, sei lá, todo tipo de coisa. Nariz caiu no chão, Sim, o nem olho também. olha, sim, deu a volta, pronto, mas Caiu, depois, ela apanhou, depois de volta, depois, aí pronto. depois. Então, esta coisa, mas no final da conta, no final, ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Então ele foi vencedor. Ele foi vencedor, então ganhou. Recebeu lá um grande cheque lá, uma coisa assim. $1 milhão. $1 milhão, uma maravilha. Pronto, ele era mesmo um vencedor, Vencedor. sim senhor, Então. lutou ele, pronto. Entretanto, ele foi a casa. Foi para casa. Foi para casa, estava lá a mulher à espera, né? Estava lá a mulher. Ela, essas mesas todas, ela tinha estado lá em casa a fazer as coisas Ela treinou. dela. Ela treinou. Não, ela não treinou. Ela fez dieta. Não fiz dieta, ela comeu o que queria. Comia esses bolos E maravilhosos. depois, no pronto. dia do campeonato, ela ficou sem olho. Não. Até Ela... pôs uma maquilhagem e tudo, fica Quem tudo lhe olhou a certinho. orelha, o nariz? Não, nada. Ficou a sangrar. Sim, nada. Entretanto, ele chegou em casa Sim. com esta... Cheque. Esse cheque. $1 milhão. Sim, o que é que ele disse? Oh, mulher, toma lá. Então, ela recebeu e, no final de contas, ele é vencedor. Mas ela é mais que vencedora. Não fiz nada. Pois ela é mais vencedora, ela não lutou, Sim. não fez nada, não sofreu, recebeu grátis aquele cheque de $1 milhão. E porquê é que nós somos mais que vencedores? Porque quem foi lutar foi Jesus. Quem foi à Sim. cruz, foi gozado, sofreu o sofrimento terrível, foi Jesus. Quem foi para o inferno, teve que lutar contra o diabo, foi Jesus. Quem teve que ressuscitar foi Jesus. E Ele nos dá a vitória grátis, sem termos que pagar nada. Sim. Por isso nós somos mais vencedores. Então, mais vencedor é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus para vir pagar a sentença que nós devemos pagar por andar separados de Deus, por termos cometido pecados. Há pessoas que acham que isso não tem grande importância, mas no dia do julgamento final, todos vamos ter que prestar contas. Bem, portanto, diz a Bíblia, em Efésios 1:3, bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos, estão no mundo do Espírito, nos lugares celestiais, nos armazéns de Deus. Deus já nos abençoou. Tudo que você precisa já existe e já foi pago por Jesus. Você agora só precisa ter fé, que é uma força que vai buscar aquilo que já existe. Então, dito isto, você tem que se habituar a pensar desse jeito, se habituar a ser assim.
quando uma pessoa chega à nossa igreja, começa a ouvir isso, ao fim de um tempo, ela já acredita com a cabeça. Até já fala essas coisas. Mas desde estar na cabeça, que é concordar, até estar no coração e viver desta maneira, e não mais à maneira do mundo, ainda vai outro passo. Por isso você precisa ouvir, até que esses pensamentos de fé deixam da cabeça, primeiro onde você aceita, para ir para o coração. Agora, vamos olhar para Jesus na área financeira, põe aqui nós dois, e tu agora vais explicar aqui às pessoas que estão em direto connosco como é que eles podem olhar para Jesus financeiramente e ter as suas necessidades supridas. E até terem dívidas apagadas, pagas, etc. Como é que esta lição e esta lei de olhar para Jesus se pode aplicar na área financeira? Sim. Então, em primeiro lugar, né, quando a pessoa Agora está... vou para ali. Podes ir para lá. Quando a pessoa está a passar por problemas na área financeira ou quer aumentar o seu nível, qualquer coisa assim, então nós temos que adaptar o método de Deus. Temos que olhar para Jesus, quer dizer, nós não temos que olhar para as circunstâncias. Não podemos olhar, então, para o tamanho do nosso salário, porque isso são circunstâncias. Não podemos olhar se eu tenho um curso ou não, porque isso são circunstâncias. São coisas que nós vemos, mas que estão sujeitas à mudança. Entretanto, o que é que temos de fazer? Temos que Também olhar... Não precisamos de olhar para o Covid-19. Não. Não é para o tamanho do salário, nem para o problema do patrão. Não. Porque as pessoas, às vezes, nunca pensam no patrão. Como se o patrão tivesse um botão e sai lá notas. É. Então, o que é que se faz? Então, em vez disso, a pessoa olha para Jesus na área financeira. Então, olha para onde? Para a palavra, porque Jesus e a palavra são um. A palavra que fala acerca da área financeira, que fala os princípios, as leis que funcionam e que nós podemos e devemos aplicar na área financeira. Temos, por exemplo, Lucas 6:38, que diz assim, foi Jesus que falou. E Jesus diz assim, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Esta é uma lei. Esta é Jesus a falar. Então, se eu quero ter isso na minha vida, eu tenho que olhar para a palavra de Deus, ao que Jesus aqui fala. E não é apenas olhar, mas depois fazer. Primeiro eu tenho que olhar, ouvir esta palavra, para que esta palavra caia no meu coração, para que isso se torne em fé. E depois eu tenho que praticar. Praticar o quê? É de dar. E saber quando eu dou, então vai-me ser dado. Porque esta é a lei espiritual. Isto é que Jesus que fala isso. Quando eu dou, vai-me ser dada. E não é de qualquer jeito. Porque Deus não é um Deus de qualquer jeito. Ele não dá apenas o suficiente. Ele é um Deus da abundância. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. A medida é sempre a maior. Então, quando nós olhamos para isso e ficamos a pensar, mas quem falou esta palavra? Foi Jesus. É a sua palavra. Então, a pessoa pensa assim, o que é que eu vou fazer? Eu quero vencer na área financeira. Então, em vez de olhar para o meu patrão, o meu salário, que não vai mudar, está ali, né? Pronto, se lá se vai mudar, talvez ainda vou perder. Eu vou antes olhar para o que Jesus diz, eu vou aplicar esta palavra e vou fazer isso. Então eu vou semear, eu vou dar para Deus uma oferta, ou podemos dizer que é uma semente, porque Jesus também fala em Marcos 4, que tudo no reino de Deus é com uma semente que nós semeamos. Há alguma coisa que nós temos, que nós damos. E como uma semente cai na terra, mora, né? Não nos vemos, é com esta semente também. Eu semeio, eu dou uma oferta para Deus, então é alguma coisa que é meu, eu tomo a decisão. No momento que eu semeio, eu fico sem, e durante um tempo que eu não vejo nada. Mas a lei é esta, quando eu dou, vai-me ser dada. Quando eu semeio, é com uma semente que é semeada, que depois vai crescer, vai dando fruto. Então, é com esta fé que eu tenho que aplicar a palavra de Deus na área financeira. Sabendo, se eu dou, então Deus sempre compra a sua parte. Então, eu semeio uma oferta.
Então eu já sei que Deus, Ele vai fazer a sua parte, porque Ele não tem limite. Ele não é com o meu patrão que, pronto, tem um limite, porque depois acabou o dinheiro, porque não tem vendas, porque é o Covid, essas coisas todas. Não. Com Deus não há limite. Ele nunca diz, olha, acabou-se. Para Deus não há limite. Então, quanto mais nós damos, mais Deus nos pode dar. Então, nós decidimos a medida que nós vamos dar e isso vai determinar quanto Deus nos pode abençoar. Exatamente. Então, eu tenho aqui outra passagem bíblica que tem tudo a ver, que diz assim em 2 Coríntios 8:9, já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, graça quer dizer o favor que não merecemos, sendo rico, claro, Ele foi o Criador dos céus e da terra, criou o prata, o ouro, o petróleo e tudo, por amor de vós se fez pobre. Para quê? Não é para que nós também fôssemos pobres. Eu estou a sofrer por amor a Jesus. Que coisa tão estranha. Jesus não precisa que você sofra por Ele, porque Ele é que sofreu por amor a si. Portanto, diz aqui, sendo rico por amor de vós, seis pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. Sabe qual é a vontade de Deus? Você seja próspero. Pobreza é maldição. Nenhum pai quer que o seu filho seja pobre. A ver, se um pai fosse rico e fizesse de propósito para que o seu filho passasse fome, e até o pai era preso. Então como é que alguém pensa que Deus é mau? Não. A vontade de Deus é esta. Então eu tenho que pensar deste jeito. Agora, você não pode olhar para as circunstâncias, não pode olhar para o patrão, não pode olhar para o mal que está a acontecer lá fora, não atentando nós para isso, mas para Jesus. Olhando para Jesus. O Jesus que multiplicou o pão e o peixe, o Jesus que andou por cima dos mares, o Jesus que diz que dai e ser-vos-á dado. Se você está a passar uma situação de aflição financeiramente, você só tem uma solução. Não é orar, porque dinheiro não vem por orar. É semear. Mas então se eu vou semear, vou ficar sem esse dinheiro. Vai ficar sem esse dinheiro por uns instantes. Mas depois vem a colheita, boa medida, recalcada, sacudida. Deus multiplica o que você puser na mão. Não há outro caminho. E este funciona sempre. Está a ver? Então, se a pessoa tem um negócio, o negócio vai mal. Só tem uma solução. Deixe-te olhar para o Covid-19, deixe-te olhar para o facto da empresa estar fechada ou não está. Nós temos testemunhos de pessoas que, empresários, tiveram as lojas fechadas, porque foi a lei que determinou, por causa do vírus, e eles começaram a fazer mais negócio que antes. Porque porque eles não pararam de aplicar a lei de semear para colher, de honrar a Deus, e, portanto, Deus multiplica. As leis de Deus não são nada dependentes das leis do mundo. Não tem nada a ver. Você anda de avião e vai por cima das montanhas, das guerras, do fogo, tiver uma coisa a arder, de tudo. Assim somos nós. Então agora, você ouviu a palavra de Deus. Você vai pôr os olhos em Jesus e vai decidir semear o seu melhor, para que Deus multiplique o seu melhor, boa medida, recalcada, sacudida. Se você vai à igreja, mais perto de si, então você pode fazer isso na sua igreja. Se é uma pessoa que está a saber onde é que nós estamos, vá também ao site www.bastacrer.com, tem lá moradas. Se não há nenhuma igreja perto, ou você realmente não pode, ou até está num país onde nós ainda não estamos, faça deste canal a sua igreja. Nós temos igrejas às sextas, à noite, e domingos de manhã. Então, essas próprias reuniões são transmitidas ao vivo e depois em diferido. E você, de uma forma ou de outra, seja um praticante, seja um membro de Deus, indo à casa de Deus, honrando Deus. E, portanto, se é um desses casos que não pode vir à igreja, ou assim, então vai aparecer aqui uma placa que diz como é que você pode semear
e para que Deus possa multiplicar. Vamos lá então, ao mesmo tempo, ouvir uma música. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus com fé. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha. Estenda agora o seu braço sobre a minha mão para que eu ore por si, simbolizando que estou como quem impor as mãos sobre si. Lembre-se que Deus está em todo lugar, está aí consigo. E para Deus não há distâncias. E Deus conhece você, a sua situação. E, portanto, saiba que Deus tem um milagre financeiro para si. E não só um, mas uma vida de milagre, de prosperidade, de sucesso. Deus não quer só fazer um milagre, quer que você vença na área financeira. Senhor Jesus, te louvo porque tu és um Deus de milagres. Te louvo porque tu és um Deus de prosperidade, de sucesso. E te agradeço por nos ensinar os teus grandes segredos, pois que eles funcionam mesmo. E nos trazem libertação de problemas financeiros e trazem-nos abundância e abundância contínua. Portanto, graças te dou, Senhor, porque não só a igreja está a prosperar, mas também todos os membros da igreja têm as necessidades todas supridas, empresários e aqueles que estão em direto conosco, porque estamos a aplicar as tuas leis. E para ti, mais ninguém, toda a glória, toda a honra. Amém e amém. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas. E olha para Jesus. E agora vou orar por vocês que escreveram, pediram oração, telefonaram, ou que não escreveram nem telefonaram, mas estão neste momento a pedir ajuda a Deus, a pedir que Deus os salve, liberte, cure. Há tantos problemas, tanta situação muito difícil, mas eu quero que você saiba que Deus sabe tudo. Não é quando você fala, ou me conta ao telefone, ou escreve, que Deus fica a saber. Ele já sabe tudo. E por isso hoje eu vou orar com fé. E tudo que você tem que fazer é acreditar no Deus que cura, no Deus que faz milagres. E vai fazer a restauração da fé, que consiste em dizer assim: ó Deus, eu recebo agora a minha cura. Eu recebo agora a minha libertação financeira do vício. Eu recebo agora a resposta ao meu pedido. Porque fé é assim. Quando oramos é quando nós temos que acreditar que recebemos agora. E depois de orarmos, você tem que acreditar que já tem. Porque Deus responde. A semente de Deus foi colocada em si. Está a crescer. Cura divina não é instantâneo. Se Deus fizer uma coisa instantânea, muitas vezes faz, é um milagre. Mas o normal é progressivo. E durante o período em que a semente está a crescer, em que você não
vê ainda o resultado final, é quando o diabo gosta de atacar a mente, dizer que você é maluco, e é quando você tem que fazer o que ouviu hoje. Não atente para isso. Olhe para Jesus. Pegue em versículos bíblicos, nos testemunhos, até que a saúde, a cura se concretiza na totalidade e os outros, qualquer outro tipo de milagre. Então, estenda o seu braço sobre mim e faça esta oração comigo agora mesmo e diga: Senhor Jesus, eu recebo agora, a minha cura. Recebo agora, a minha libertação. A resposta ao meu pedido. Amém. Agora oro eu. Satanás, eu quebro o teu poder na vida de todas estas pessoas. Eu destruo todo o poder das trevas. Rasgo todos os pactos que estiverem em operação, pactos de bruxaria, e declaro que todas as pessoas estão libertas. Eu falo a esses corpos, fiquem curados, em nome de Jesus. Eu falo aos anjos, trago as finanças, resolvam os problemas. E para ti, Jesus, toda a glória e toda a honra. Amém e amém. Agora saiba que tudo vai mudar para melhor. Tão somente continua a andar com Deus. Se for possível, venha à igreja para honrar a Deus. Ouça esta música que diz: tudo vai mudar para melhor. Tudo vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. E agora, por último, eu quero orar por você que diz: eu acredito em Deus, mas não sei se estou salvo. Mas eu gostava de ter essa certeza. Há de haver muita gente que está em direto connosco. Quem sabe está a ver-nos pela primeira vez. Muitos outros estarão a ver-nos já há algum tempo. E estão a pensar quando é que vão decidir dar a vida a Jesus. Hoje é o dia que Deus bate à porta do teu coração. Abre o teu coração. Começa uma vida nova com Deus. E vais ver como tudo vai mudar mesmo para melhor. Baixa a tua cabeça para honrar a Deus. Fecha os teus olhos para imaginar aquele Jesus que veio à terra para sofrer por nós. E digam todos comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus morreu lá na cruz para me salvar. Perdoa-me, Senhor. Eu admito. Também falhei. E agora, Jesus, eu abro o meu coração. Eu te recebo como o meu Senhor e o meu Salvador. Eu troco todas as pérolas pela mais cara e preciosa, que é a salvação. Amém. E amém. Sabe uma coisa? Agora você é uma nova criatura. Lá dentro, você nasceu de novo, disse Jesus. Agora, você entregou a vida a Jesus, você é um mais que vencedor. Tem agora que aprender as coisas de Deus, viver à maneira de Deus, e vai ver como tudo vai mudar para melhor. Tudo vai mudar para melhor, porque quem anda com Deus, permanece com Deus, não se afasta e faz o que Deus diz, só vai ficar de melhor para melhor. Até amanhã, Deus abençoe. Tudo vai mudar para melhor no nome de Jesus. Tudo vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no
vai mudar. Tudo vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor.